você chegou na faculdade, você mesmo falou assim que você não conhecia, por exemplo, a UTI, né? Até porque na época era bem no início ainda, né, da especialidade, não era nem especialidade ainda. Não, Eu fiz respiratória. Né? Então, quando você chegou lá, então você conhecia o básico, né? Ortopedia, traumato, neuro, talvez. Como que foi quando você chegou e descobriu que não era só isso? Você lembra, assim, você passando, tendo as aulas, estágios, descobrindo o que realmente era fisioterapia, assim? Bom, já faz mais de 30 anos, né? Então, né? Lembrar não é tão fácil assim. Mas durante as aulas, na verdade, acho que nem foi o que me chamou mais atenção. Me chamou muito a atenção quando eu passei nos estágios mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito imediatista, né? Eu não gosto das coisas que demoram a acontecer. Então, acho que o que mais me chamou a atenção na terapia intensiva foi isso, é a gente saber que hoje a gente resolve, né? Essas coisas que vão se arrastando não me chama atenção. E eu tive um professor que, na verdade, quando eu fazia o estágio, a gente não tinha estágio em UTI, a gente tinha um estágio em semi-intensiva, na época. E daí eu comecei a gostar muito da fisiorrespiratória em si, não necessariamente da terapia intensiva, né? E daí teve um curso que foi dado pelo pessoal do INCOR, que foi para Londrina, foi Marinês Feltrin, foram algumas professoras daqui, e a Emília Nozal, acho que... eu tinha uma amiga que falava, você vai ser aquela japonesa, e apontava para a Emília Nozal. Então, acho que isso me chamou muito a atenção para a terapia intensiva em si, né? E antes disso, acho que eu não era muito ligada. Eu gostava mais da fisiorrespiratória, com certeza, mas a terapia intensiva me chamou a atenção naquela época, né? E ali você já decidiu seguir, já começou a procurar especializações, enfim. O que fez você vir para São Paulo? Foi exatamente isso ou não? Foi exatamente isso. Minha família minha família continuava em Mairim, que é muito perto daqui. Então, eu comecei a pensar em especialização no INCOR, primeiramente, em cardiorrespiratória, mas depois que eu comecei a passar o estágio na semi-intensiva, que era onde a gente passava o estágio na época, daí eu comecei a procurar terapia intensiva mesmo. E daí tinha o aprimoramento em terapia intensiva aqui do Hospital das Clínicas do Instituto Central. Um dos responsáveis era o Dr. Carlos Carvalho, mas na época eu nem conhecia, não sabia nada disso. E cheguei para prestar a prova e não passei. Peraí. Conheço essa história. Volte duas casas. Então, vamos começar de novo. Lembrando que é na mesma época que a Carol Fu comentou que ela estava nessa dinâmica vindo pra cá. Inclusive, ela falou que você manda nela. Não falei? Então, que ela não mandava em mim? Tá vendo? Então, eu não passei. Eu passei para a segunda fase. E na segunda fase, eu fui para repescagem. Rapaz. E daí, eu não passei. Eram 6 vagas na época. Sim. Né? Daí, eu não lembro nem que colocação eu fiquei, mas não estava entre as 6, com certeza. E comecei a pensar no que eu vou fazer a partir daí, né? Ia ficar um ano aí meio a ver navios. Esperando o próximo. Esperando o próximo. Não sei se minha família ia me aguentar um ano esperando o próximo, mas tudo bem. Nessa época, a Carol ela já era supervisora do aprimoramento. Não era coordenadora ainda, mas logo seria. Mas ela já era supervisora do aprimoramento. E daí eu fiquei pensando o que eu ia fazer quando ligaram do hospital avisando que tiveram algumas desistências e eu seria a próxima chamada. Olha, e foi daí tinha que eu vim. Acontecer, né? Tinha que acontecer. Você estava em Mairink já? Já estava em Mairink, estava lá com a minha família, acho que era pouco depois do Ano Novo, alguma coisa assim, era começo de janeiro. E daí me chamaram pela repescagem, né? Cara, eu lembro dessa sensação que eu tive. Putz,
Você espera tanto aquilo, uma Você felicidade. Eu imagino a Adriana, que tava na repescagem, de repente essa reviravolta. Ó, vem! Vamos precisar de você, deve ter sido um puta sentimento. Nossa, aí realmente foi muita alegria. E foi aí que Carolina Fu entrou na sua vida. Foi quando Carolina Fu entrou na minha